Amados irmãos, sejam bem-vindos, né, a mais uma mensagem do Desfrute de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 40, desde que nós iniciamos, lá no início do livro, e nós estamos na Igreja em Tiatira. E quanto à Igreja em Tiatira, essa é a quarta mensagem da Igreja em Tiatira. E é intitulada Jezabel, primeira mensagem, porque vai haver outras mensagens, tá? Irmãos, creiam em mim, eu preciso de oração. Não é fácil falar dessas mensagens, não é. Há uma luta espiritual grande, há um ataque espiritual grande, tá? E se os irmãos se realmente se preocuparem uns com os outros, os irmãos vão orar por mim, tá bom? Eu estou pedindo para os irmãos orarem, né? Decisão dos irmãos se querem orar ou não. E isso também é secreto entre vocês e o Senhor. Mas aqueles que estiverem orando, o Senhor saberá, né? E eu agradecerei. Bom, de qualquer maneira, irmãos, nós paramos na semana passada em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 18, e aí vamos entrar hoje do 19, falar um pouquinho, vamos falar do 19 e um pouquinho do 20. Outra coisa, amados irmãos, ao explicar sobre Jezabel não é fácil, porque talvez hoje, irmãos, será mais fácil irmãos entenderem, mas nas próximas mensagens de Jezabel, eu vou entrar num assunto mais complicado, mais complexo, porque envolve um pouco de história e um pouco também de mitologia, tá? Mas por que, irmão, entrar em mitologia? Vamos entender por quê, tá bom? É, não estou desviando a palavra de Deus, não. Vocês vão entender o porquê. Mas não é fácil, mas eu considero de extrema importância saber isso. E não só eu, tá bom, irmãos? Isso, isso que eu vou entrar nas próximas mensagens, um pouco da história da mitologia, é importante porque até o próprio irmão Watchman Nee falou que era importante, até o próprio irmão Lee falou que era importante, até os grandes servos do passado, Pember falou que é importante, e todos os irmãos que fizeram algum comentário mais profundo de Apocalipse, como por exemplo o irmão Delcio Meirelles também entrou, o irmão Dino Ian Francisco também entrou. Então, é importante que os irmãos entendam um pouquinho disso aí. Mas vai ser para as próximas mensagens, tá? É, nós temos falado para os irmãos que a igreja em Tiatira, ela reflete, ela simboliza a igreja católica apostólica de Roma e todos os seus desvios. Das sete igrejas, é a igreja pior de todas. Das sete igrejas, é a igreja que entrou no nível mais baixo, profundo de degradação, ao ponto de ser chamada igreja apóstata, que se afastou da fé. Então, no versículo 19, o Senhor fala algo que, depois de tantas coisas terríveis que nós temos visto, né? Ontem, ainda tendo comunhão com o Natália, me contou umas coisas aí que ele viu, né? Recentemente, até apareceu no Fantástico, na televisão aí, coisas absurdas, né? Eu não vou nem comentar aqui que não precisa, né, irmão? São coisas tão óbvias, tão terríveis, que é desnecessário. Mas, de qualquer maneira, aqui, nesse versículo 19, o Senhor nos fala algo que eu diria, confortador, conforta nosso coração, e nos dá uma alegria. Outra coisa, amados irmãos, é importante que os irmãos entendam que por que é que nós estamos, mais uma vez, frutando dessa mensagem, dessa igreja, já que tem tanta coisa negativa? O que a gente pode ganhar com isso? Bom, eu quero te fazer algumas perguntas. Você pode me fazer essa pergunta e te volta outra pergunta. Então, se alguém pensa assim, por que que nós estamos falando essas coisas negativas, perdendo tempo com isso? Tá bom, então, se alguém acha que isso é desnecessário, aí eu volto a uma pergunta para você que pense assim. Não sei se você pensa assim, mas se você pensar assim, eu vou te fazer outra pergunta. E aí você me responder. Ora, se é desnecessário e negativo, por que está na Bíblia? Se é desnecessário e negativo, por que que o Senhor Jesus gastou, das sete cartas, ele gastou a maior quantidade de versículos de todas as sete com a igreja em Tiatira? Se é desnecessário, por que que o Senhor gastou tanto tempo com tantos versículos falando tais palavras? Se é desnecessário, então por que que está na Bíblia? Se há algo na palavra de Deus necessário, então toda a palavra de Deus é desnecessária.
Não há uma parte da palavra de Deus que a gente possa rasgar e falar, vou rasgar essa e jogar no meio do mato. Não, meus amados irmãos, toda a palavra de Deus, a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo falou em Timóteo, ela é útil para a correção, para o ensino, para tornar o homem de Deus apto e perfeito. E aqui também é verdade. É claro que há certas partes da palavra de Deus que nós não precisamos dar tanta ênfase, não é? E essa é uma delas que nós vamos explicar várias coisas, mas nós poderíamos até gastar muito mais mensagens, explicando muito mais detalhes para os irmãos, de coisas que os irmãos ficariam até impressionados, mas aqui não é nossa necessidade, né? Percebo que acho que isso é uma coisa mais pessoal de cada um, se alguém quiser se aprofundar. Mas nós poderíamos muito bem ir até coisas profundas. Quais são as origens, por exemplo, das práticas da Igreja Católica? Vocês vão perceber que todas as origens das práticas da Igreja Católica são origens da Babilônia. São babilônicas, começou lá com Nimrod. E um pouco disso nós vamos falar na semana que vem, mas não vamos entrar profundo nessas coisas, tá? Mas eu estou querendo explicar para os irmãos que se está na palavra de Deus, tem a sua importância para nós. E o Senhor quer ensinar a cada um de nós. E o meu sentimento, Gustavo, é: Senhor, eu não quero perder nada da tua palavra, eu não quero que se perca nada dela. Eu espero diante do Senhor, pela misericórdia dele, pela graça e bondade dele, e também pela minha cooperação com ele, e até a minha partida deste mundo, ou a volta do Senhor, eu não perca nada da palavra de Deus, mas eu possa conhecer a palavra de Deus com todo o meu coração, com todo o meu ser, e amar o Senhor. Em nenhuma parte eu quero desprezar. Tá bom, irmãos? Então, as lições. Então vamos lá, versículo 19. O senhor vira para a Igreja Católica Apostólica de Roma, representante da Igreja de Atira, e fala assim: conheço as tuas obras. Se você observar, parando aqui, vamos pontinho por pontinho aqui, palavra por palavra, se vocês observarem, outra coisa, eu aconselho vocês, amados irmãos, se vocês realmente querem entender Apocalipse, é necessário que vocês leiam, releiam e leiam de novo, e releiam de novo, e leiam de novo, e releiam de novo, e leiam de novo. Não é fácil. É maravilhoso Apocalipse, mas vai exigir de cada um de nós que leia várias e várias e várias vezes. Assim eu faço, né? Eu leio várias e várias e várias vezes para que a gente realmente ganhe. Então, se você observar, na carta que a gente atira, a palavra obras aparece muitas vezes. Se brincar, eu não fiz essa pesquisa detalhada, mas eu realmente creio, se brincar, que nenhuma das outras 7 cartas se fala tanto sobre obras. Vamos ver, por exemplo, aí no versículo 19 fala: conheço as tuas obras. Aí no final do versículo 19 fala assim: e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, nesse versículo aparece a palavra obras no plural 2 vezes. E aí, quando chega, por exemplo, no versículo 22, fala assim, no final de 22, sobre as obras de Jezabel, fala assim: caso não se arrependam das obras que ela incita. Terceira vez que aparece a palavra obras. Quando chega no versículo 23, no finalzinho, o Senhor fala de novo, ó: e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Quarta vez que a palavra aparece a palavra obras, né? É, nesses versículos, né? Ah, olha o versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, quinta vez que aparece a palavra as obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, né? Então, só nessa carta de Tiatira, se eu não contei errado, aparece 5 vezes a palavra obras, tá? Sempre no plural. Então, daí, vocês vejam como na igreja em Tiatira, obras têm muito valor aqui, tá? E o Senhor fala das obras deles, e parece que o Senhor aqui divide as obras, né? ah, em 3 categorias, se você não observar bem. A primeira categoria é a categoria das obras positivas, que é do versículo 19.
Depois, a segunda categoria são as obras negativas, malignas que Jezabel incita e faz. E os descendentes, os filhos de Jezabel também fazem. E a terceira categoria são as obras do Senhor, que o Senhor faz. Fala assim no versículo 26, ó. Ao vencedor guardar até o fim as minhas obras. No versículo 19 fala, conheça as tuas obras. No versículo 26 fala, as minhas obras. E no versículo 20, no versículo 22 fala, não se arrependa das obras que ela incita, tá? Então, vocês percebam, né? Que há umas três categorias de obras: as obras da igreja, positivas, as obras negativas e as obras do céu. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos ganhar aqui: quais são as obras que o Senhor quer que nós façamos? As obras que o Senhor quer que nós façamos são as obras do Senhor. Na verdade, as obras do Senhor quer dizer que, no fundo, não somos nós que fazemos tais obras, mas sim o próprio Senhor. É o Senhor que as fazem. Perdoa, irmãos, eu vou espirrar, tossir aqui no meio algumas vezes. Então, vamos perceber que as obras do Senhor são as obras que o Senhor faz em nós primeiro e através de nós. Toda e qualquer obra que nós façamos na nossa vida cristã, amados irmãos, tem que ser algo oriundo, originário do próprio Senhor. Na verdade, é o Senhor nos usando, é o Senhor agindo através de nós. Para que nós nunca pensemos que essas obras são nossas, mas como fala aqui no versículo 26, né? O vencedor guardar até o fim as minhas obras. As minhas são as obras do Senhor. O Morte Menino já falava, né, que a verdadeira obra é o fluir da vida em nós. Ninguém pode trabalhar para Deus se não permitir que Deus primeiro trabalhe nele. E que a verdadeira obra é o Senhor trabalhando em nós e por meio de nós. Amados irmãos, amadas irmãs, essa deve ser as nossas obras. Se assim nós fizermos, se as nossas obras forem obras que o Senhor está fazendo através de nós, se for assim as nossas obras, um dia você vai dizer que nós guardamos as obras dele. Mas, por outro lado, ele vai dizer que ele conhece as nossas obras. Não parece um paradoxo? Não parece, ou não parece algo contraditório? Afinal de contas, Senhor, são as tuas obras, são as nossas obras. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque no versículo 19, o Senhor conhece, conheça as tuas obras. E aqui é positivo, vocês vão ver. No versículo 26, o Senhor fala assim, guardar até o fim as minhas obras. Mas de quem são essas obras, então? São minhas ou são do Senhor? Então, é isso que é precioso. Na verdade, são nossas e são do Senhor. São do Senhor e são nossas, porque o Senhor o Senhor faz essas obras por meio de nós, usando o nosso espírito mesclado com o espírito dele. O Senhor não vem do próprio céu, desce aqui e faz essas obras. Mas o Senhor, como Espírito que dá vida em nós, nos usa para fazer essas obras. No fundo, toda a glória é ao Senhor. No fundo, toda a gratidão é a Ele. No fundo, quem fez todas as coisas foi Ele. Mas, na verdade, como Ele nos usou, o Senhor vai dizer assim: eu conheço as tuas obras, foi você que fez. Mas depois Ele vai dizer assim: mas você guardou as minhas obras. Vocês entenderam, irmãos? Vocês recordam quando Paulo fala assim? Paulo fala assim no versículo, quer ver? É, eu queria mostrar para os irmãos entenderem. Vamos abrir a Bíblia aqui. É, vou mostrar para os irmãos aqui. Ó, esse é o princípio que estabelece aqui, não é? Ah, deixa eu achar o versículo, irmão, só um pouquinho. É, só um segundo, irmãos. 1 Coríntios
15:10, vamos ler lá? Deixa sua Bíblia aberta aí, em 1 Coríntios 15:10. Eu acho que essas mensagens da Igreja Católica, a gente já tira, vai nos ensinar muitas coisas positivas também, né? 1 Coríntios 15:10 fala assim, mas pela graça de Deus, Paulo começa falando assim, pela graça de Deus, sou o que sou. Irmão, irmão, se nós somos alguma coisa, seja lá o que nós o somos pela graça de Deus. Ou seja, é Ele que faz todas as coisas, é de graça. Se é a graça de Deus que me tornou o que eu sou, então, que glória eu tenho nisso? Aí, mas Paulo continua. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã, mas tem esse princípio. A graça é nos dada, é concedida, é presente. Você não comprou ela é concedida. Mas ela não pode tornar-se vã. O que é vã? O Senhor te dá e nada acontece. Não. Ele fala, antes trabalhei muito mais que todos eles, se referindo aos outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Entendeu, irmãos? Esse é o princípio. Aí você lê esse versículo, você pensa assim, peraí, então quem é que trabalhou? Foi a graça ou foi Paulo? E no final ele fala, todavia, não eu. Aí ele fala, no final do versículo 10, ele fala assim, só um segundo, irmãos. Desligar o ar aqui, porque eu não estou vendo. Ah, sempre isso. Trabalhei muito mais do que todos eles. Aí ele fala, todavia, não eu, mas a graça de Deus. Quem que trabalhou? Foi ele ou foi a graça? Quem fez a obra? Foi Paulo ou foi a graça? Então, a obra de quem? É de Paulo ou é da graça? Aqui é o Senhor, né? A graça é o próprio Senhor em nós. Então, quem é que pertence a essas obras? Irmãos, entenderam? Então, essa é a verdadeira obra de Deus, é que nós criamos e deixemos o Senhor trabalhar em nós e por meio de nós. Então, vamos voltar para o Apocalipse aqui, 2:19. Conheço, aí Paulo fala, o Senhor fala assim para que a gente atire. 2:19. Conheça as tuas obras e o teu amor. Amor? Ah, o Senhor está dizendo aqui, amados irmãos, que na Igreja Católica existe amor. E aí? O que é que nós vamos falar diante disso? Existe amor ali? Existe. E ele continua. A tua fé. Existe fé ali? Existe. O teu serviço. A palavra serviço aqui, na verdade, é a palavra ministério, né? Diaconia. É a palavra ministério. O teu ministério, tá? Serviço aqui é ministério. Então, que havia ministério ali, havia serviço. E ele fala, a tua perseverança. Tudo isso você consegue imaginar que existe na Igreja Católica? Existe, amados irmãos. Como é que nós sabemos? Porque o Senhor está falando. E ele continua, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. As últimas obras que eles têm feito são mais numerosas do que as primeiras. Isso é positivo, tá? Versículo 19, o Senhor começa elogiando as coisas da Igreja Católica. Então, irmãos, por exemplo, nunca devemos pensar que na Igreja Católica não tenha coisas positivas ou que não haja pessoas salvas ali. Isso não é verdade, tá? Isso está longe de ser verdade. Há pessoas, sim, salvas, há pessoas que amam o Senhor, há pessoas que têm obras, têm amor, têm fé, têm ministério e têm perseverança. E os positivos ali dentro, irmãos, vou entender isso plenamente nessas próximas mensagens. As pessoas positivas ali dentro estão fazendo obras para o Senhor maravilhosas, mais numerosas do que as primeiras. E sempre foi assim. Por exemplo, vamos dar algum exemplo do passado. Houve grandes servos de Deus no passado que viveram dentro do catolicismo. Exemplo, Madame Guyon, Jane Guyon, que é chamado Madame Guyon,
A irmã Madame Guyon era católica e era uma irmã que amava muito o Senhor. E através dela nós aprendemos muitas coisas, inclusive, eu não sei se o irmão sabe, mas a primeira pessoa que nós temos conhecimento que ensinou a questão de orar, ler a palavra de Deus foi a Madame Guyon. Alguns irmãos do nosso meio acham que o orar, ler, quem nos ensinou isso, viu isso na Bíblia, viu essa palavra de Deus, foi o irmão Lee. Não foi. Foi a Madame Guyon. Existe um livro de Madame Guyon chamado Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo. Esse é o título do livro dela. Tem em português, inclusive. Tem um capítulo que foi escrito, inclusive foi escrito em 1600 e alguma coisa. 1600, tá? Em alguma coisa. Século 17. E esse capítulo vai falar assim, orando a palavra de Deus. Orando a palavra de Deus. Então veja, como há pessoas positivas, né? É, e aí você fala assim, mas irmão Gustavo, então quer dizer então que se tinha pessoas positivas ali dentro, então vamos deixar. Então, assim, então é certo que mesmo que tenha coisas erradas na Igreja Católica, vamos ficar por ali mesmo. Não precisa falar para eles saírem. Irmãos, é, esse ponto é um ponto difícil de dizer, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos: quando o Senhor nos mostrar, abrir nossos olhos, nós devemos sair de tudo que é negativo. Se nós permanecemos, mesmo percebendo coisas negativas, aí nós seremos tratados pelo Senhor duramente. Mas uma vez que nossos olhos não estão percebendo aquelas coisas, o Senhor vai tratar conosco também, mas da maneira mais singela, da maneira mais tranquila. Mas também seremos disciplinados. E eu quero lembrar para os irmãos também que a igreja, que a Madame Guyon, mesmo sendo uma gigante espiritual, e ela não ter deixado o catolicismo, mas eu quero dizer para os irmãos que o fim dela foi trágico. O fim dela foi, ela foi presa na Bastilha francesa, ela era francesa pela Igreja Católica, e ela foi morta pela Igreja Católica. A Igreja Católica matou ela, martirizou ela. Então, amados irmãos, não pense que você pode brincar com isso, não. Tá? E outros exemplos tem. Por exemplo, vamos pegar outro exemplo aqui, o padre Fenelon, um francês também, era um padre, foi muito profundo na palavra de Deus, um servo de Deus. Outro exemplo, vamos citar vários exemplos aqui, alguns que eu me recordo, né? Juliano de Norwich, tem um livro que chama Juliano de Norwich, inclusive eu tenho ele. É um livro muito precioso para a irmã que viveu em Norwich, na Grã-Bretanha. E, provavelmente na mesma época que Madame Guyon, talvez. Preciosa, irmã. Tozer, A.W. Tozer, ah, que é um grande servo de Deus do passado, cita ela num dos seus livros, né? Cita até o livro dela de Juliano de Norwich. Uma irmã profunda no céu. E há vários outros, mas estou citando só alguns aqui. E há aqueles que foram levantados na Igreja Católica, a Igreja Católica matou, por exemplo, o padre Giovanni é, Savonarola, né? Irmãos se recordam, muitos irmãos estão aqui, quando eu estive na Itália, eu e a Renata, em 2019, nós estivemos ali na cidade de Florença, a praça principal da cidade, ali tinha um marco ali, ninguém prestava atenção, ninguém estava nem aí por esse marco, mas havia um marco ali, havia no chão. É, Depois eu mostro para os irmãos de novo, uma pedra assim, falando assim, aqui Giovanni Savonarola foi assassinado, foi queimado vivo pela Igreja Católica. Era um padre. Por que que ele foi queimado vivo? Porque ele pertencia à Igreja Católica, mas ele não concordava com as coisas negativas, malignas que havia ali no meio. Então, irmãos, há vários outros. Há o John Hus, que antecedeu o Martinho Lutero em 100 anos, né? Foi queimado vivo pela Igreja Católica por não concordar com as coisas negativas da Igreja Católica. É. E houve outros também. E até hoje, irmãos, né? Nós conhecemos na época aqui, aí eu, a Renata, a Tinair, né? Conhecemos, a Cíntia, acho que conhecia também minha irmã. Havia uma irmã do nosso meio lá na igreja em Goiânia, nem sei se essa irmã está viva, era uma irmã muito preciosa, esqueci o nome dela agora, me deu um branco, mas era uma irmã, uma senhorinha, daqui a pouco eu me recordo, mas porque eu não estou passando muito bem, eu esqueci o nome dela. E ela veio da igreja católica, começou a reunir conosco, e era uma irmã tão espiritual, irmãos, pensa numa irmã de oração.
E ela deixou a Igreja Católica pelas coisas negativas da Igreja Católica, né. Ó céu, como é que eu esqueço o nome da irmã? Estava lembrando esses dias, esqueci. Mas daqui a pouco eu recordo. E nós Não é amamos. Esmeralda, não? Isso. Obrigado, irmã Esmeralda, é isso mesmo, é a irmã Esmeralda, né. Obrigado, irmão. Ah, depois você vai até me falar como é que ela se ela está viva ou não. Mas a irmã Esmeralda era tão preciosa, irmã, irmã de oração. É uma irmã que nos ensinou tantas coisas e ela foi muito profunda na Igreja Católica. Um dia eu brinquei com ela, né, falei: "Irmã Esmeralda, você era uma beata na Igreja Católica?" Falei assim com ela, né. E ela falou assim: "Ô Gustavo, queria que eu tivesse sido, né, porque você não sabe tanto que beata é uma pessoa preciosa." Ela falou desse jeito. Eu falei com meio tom, assim, meio de crítica, né, claro, respeitando, e ela me veio com um tom muito amoroso. Então, existe, irmãos, o que eu estou querendo enfatizar aqui com os amados irmãos é que, há pessoas preciosas ali no meio, irmãos vão entender por quê, daqui a pouco vão ficar bem claro para os irmãos, nessas mensagens, que há pessoas preciosas e há vencedores também. E aí, senhor, voltando para o versículo, o senhor fala assim uma coisa preciosa: "Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança." Irmãos, eu acho essa sequência que foi colocada aqui tão precioso, porque para mim é uma sequência maravilhosa. As tuas obras. Mas as obras que nós fazemos para o Senhor, que na verdade é Ele fazendo através de nós, começa como? Começa de que maneira na prática? Começa pelo nosso amor por Ele. Ninguém pode servir ao Senhor, fazer algo pelo Senhor, se não o amar. Por isso que vem o teu amor. Bom, mais importante de tudo isso é o amor. Depois é a fé. A fé é muito importante, porque o nosso amor deve ser acompanhado com a fé. Senhor, eu te amo e eu creio. E aí, quando nós começamos a amar o Senhor e a crer, a servir ao Senhor, né, vem a parte do serviço, que é o ministério. Quando nós amamos o Senhor, a nossa reação por amar é crer. E quando nós tomamos pela fé a palavra de Deus, isso tem que ser prático, produzindo um serviço. Por isso que a ordem do versículo é o amor, fé e serviço. Porque como é que a gente pode falar que nós amamos o Senhor e nós cremos na tua palavra, se nós não o servimos? Se não há serviço, se nós não servimos a igreja, nós não servimos os irmãos, se nós não ligamos para as pessoas, não é, irmãos? Irmão, a fé, o nosso amor, a nossa fé, eles vão ser demonstrados na prática pelo serviço. Mas é muito comum que nós cristãos, em determinado momento, depois que começamos a servir o Senhor, começamos a inverter a ordem. Começamos a colocar o serviço primeiro no lugar do amor e no lugar da fé. E aí começa todo o desastre. Começa toda a degradação. E aí começa porque quando a gente faz esse tipo de coisa, quando nós colocamos o serviço, no início nós começamos a servir o Senhor porque nós o amamos, porque nós cremos na palavra de Deus. E aí começamos a servir. Mas de repente, deixamos o serviço tomar nosso coração e passamos a não mais gastar tempo e amando o Senhor e enchendo da palavra de Deus que nos dá fé. Porque a fé vem pela palavra. Não gastamos tempo com isso, colocamos servir em primeiro lugar. O servir nunca vem em primeiro lugar, ele vem em terceiro lugar, ele vem depois do amor e da fé. E aí, quando nós começamos a servir, obviamente, vem dificuldades, vem os problemas, vem as oposições, vem a dificuldade com os irmãos, com as pessoas, tudo. Vem, o inimigo levanta as dificuldades. E aí, como nós colocamos o serviço ao longo da nossa vida cristã, começando a inverter as coisas, colocamos o serviço no lugar do amor, da fé, quando vem a dificuldade, nós queremos desistir. Nós não conseguimos completar o final do versículo, que é ter a perseverança. E pior, uma vez que não tem perseverança, nós não temos últimas obras mais numerosas que as primeiras, de jeito nenhum. Cada vez vamos servindo menos. Nós até servimos mais no passado, mas agora, no presente, nossas obras atualmente são menores do que as últimas. Amados irmãos, amadas irmãs, quando o Senhor disse isso, olha que rico isso. Quando o Senhor disse isso para a igreja de Tiatira, ele disse isso na época de João, no ano 90. Mas por todos os séculos, até hoje, até a volta do Senhor, toda vez que nós lemos isso,
O Senhor está dizendo no presente, as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Isso é um princípio maravilhoso, quer dizer que, irmão, sempre, até a volta do Senhor, nossas últimas obras têm que ser melhores, mais numerosas, maiores do que as primeiras. Nunca podemos chegar ao ponto que as nossas últimas obras são piores e menores do que as primeiras. Pergunte para você mesmo, diante do Senhor: Senhor, hoje eu te amo mais, eu creio mais em ti, e eu sirvo mais, e eu persevero mais do que quando eu criei no início? Quando eu comecei a me reunir? Pergunte a si próprio. Será que se hoje o Senhor virasse para você, falaria para mim, para você assim: Gustavo, as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras? Porque esse tem que ser o falar do Senhor todos os dias para nós. Amanhã só tem, se eu estou positivo, o caminho certo de seguir o Espírito, amanhã só tem para dizer para mim a mesma coisa: Gustavo, amanhã, dia 16, as tuas obras são mais numerosas que a de ontem, dia 15. E assim cada dia. Você fala assim: olha, hoje as tuas obras são mais numerosas que as primeiras. Irmão, nossos caminhos, nosso caminho diante do Senhor tem que ser sempre mais. Porque o Senhor sempre nos dá muito mais. Mas quando nós, mais uma vez, quando nós invertemos a ordem, botamos o serviço no lugar, na frente do amor e da fé, nós perdemos a perseverança e as nossas últimas obras tornam-se menores do que as primeiras. Menores do que as primeiras. Ah, irmãos, estão entendendo? Ore diante do Senhor, amado irmão e amada irmã. Vai diante do Senhor e ore. Eu preciso fazer isso. Você tem que fazer, Senhor, como estão as minhas obras? Lembre-se, quando eu falo as minhas obras, no fundo, é as obras do Senhor através de mim. Em outras palavras, como eu falo assim: Senhor, como está o teu trabalhar em mim? E como está o teu trabalhar por meio de mim? Está mais numeroso do que no passado? Se o trabalhar do Senhor em nós está mais numeroso do que no passado, isso quer dizer que o Senhor está crescendo em nós. Nós estamos avançando na carreira cristã. Nós não estamos parados. Que pensa, amados irmãos, isso aqui é um resumo de toda a vida cristã. A vida cristã é isso: é amor, fé, serviço, perseverança e sempre mais do que o início. Esse tripé, que é fé, amor, esperança ou perseverança também, né? Porque as coisas são semelhantes. É o tripé da vida cristã, que Paulo falou lá para os Tessalonicenses. Vocês lembram, capítulo 1? Né? Paulo falou para os Tessalonicenses. Eu vou ler para os irmãos lá. Não precisa abrir se vocês quiserem, não. Eu vou abrir para os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações, sem cessar, recordando diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, ou seja, a obra da vossa fé, da abnegação, do negar do vosso amor. Fé e amor. Obra da fé, né, o negar do amor, e da firmeza da vossa esperança. A firmeza da esperança é essa esperança que produz a perseverança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, é isso que é a vida cristã, não é? Você tem que se perguntar. Vá diante do Senhor e pergunte. Hoje, depois de tantos anos reunindo, amando o Senhor, se o Senhor virasse para mim e falasse assim: ah, eu conheço as tuas obras, Gustavo, e eu sei que elas são mais numerosas do que as primeiras. O Senhor mesmo disse para os discípulos que eles fariam coisas maiores do que o Senhor fez. Irmãos, nós temos feito coisas maiores que o Senhor fez ou menores que o Senhor fez? Isso é o que o Senhor exige de nós, né? Agora vamos para o próximo ponto aqui, que eu quero tocar com os irmãos. Aqui o Senhor reconhece a igreja em Tiatira, a igreja católica, que eles tinham amor, fé e serviço e perseverança. Vamos comparar agora o que o Senhor falou para a igreja Tiatira, a igreja católica, com a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, no capítulo 2, versículo 2, o Senhor fala assim: conheça as tuas obras, tanto o teu labor
uma tua perseverança. Ah, bom, nesse ponto tá batendo, o que que a gente atira? E que não pode suportar homens maus, que por deixar provas que a si mesmo declara apóstolos não são os achaste mentirosos. E tem perseverança, perseverança bateu e a gente atira. E suportar as provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Opa! Este ponto de fé da igreja em Tiatira. Em outras palavras, a igreja em Tiatira tinha amor que a igreja em Éfeso não tinha. Ou seja, neste ponto, a igreja de Tiatira era superior à igreja em Éfeso. A igreja católica, na questão do amor, ela é superior à igreja lá do início dos apóstolos. O que é isso, irmão? Sério, sério, é o que você está falando aqui. O senhor fala para a igreja de Éfeso que ela abandonou o primeiro amor. O senhor fala para a igreja de Tiatira que eles têm amor. A igreja em Éfeso abandona. A igreja de Tiatira tem. Percebe, irmãos, como tem coisas positivas dentro da igreja católica? Mas, agora vamos fazer continuar nossa comparação. Por outro lado, a igreja em Éfeso tinha uma coisa que a igreja católica não tem, a igreja Tiatira não tem. O que é que a igreja em Éfeso tinha que a igreja católica Tiatira não tem? A igreja em Éfeso tinha discernimento. Ela conseguia discernir os falsos apóstolos. Aqueles que a si mesmos chamavam de apóstolos não são de achar-se mentirosos. A igreja em Éfeso não suportava os homens maus, eles não toleravam de jeito nenhum. Isso era um ponto positivo da igreja em Éfeso. Já a igreja em Tiatira não tinha discernimento nenhum. A igreja em Tiatira não tinha nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de discernimento. Tanto é, aí nós vamos entrar agora no versículo 20. Fala assim: tenho, porém, contra ti. O que o senhor tinha contra a igreja em Éfeso é que abandonou o primeiro amor. O que o senhor tinha contra a igreja em Tiatira é que ela abandonou o discernimento. Ó, tenho contra ti o tolerar essa mulher Jezabel, que a si mesma declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha que situação. A igreja em Éfeso só falou assim: vocês não suportam os homens maus. Suportar é não tolerar. Vocês não toleram os homens maus. Vocês botam à prova e achou que aqueles que a si mesmos se chamam apóstolos. Havia no meio da igreja em Éfeso umas pessoas que se chamavam apóstolos. Eu sou apóstolo. Aí eles botaram na prova. Vamos ver se é apóstolo mesmo. E botou a prova. Falou: não, você não é mentiroso. Certo? E não suportou, não tolerou. Nós não toleramos homens maus, não. Não toleramos, não. Aqui não. Aqui não toleramos, não. E isso foi o que o senhor elogiou a igreja em Éfeso. Já na igreja em Tiatira, o Senhor fez o contrário. Falou: tenho contra ti que vocês toleram, suportam. Essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, ela não era, ela se declarou a si mesma profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Vocês toleram, vocês não têm discernimento. Realmente, irmãos, olha a situação da igreja católica. Irmãos, eles não têm discernimento. Não têm. Podem até ter amor, mas não têm discernimento. Aí eu quero te perguntar, irmãos, é difícil essa pergunta, nem sei se eu tenho resposta. O que é pior? Não ter amor ou não ter discernimento? No fundo, é claro que o Senhor quer que nós tenhamos as duas coisas, amor e discernimento. Claro. Isso é o desejo do Senhor. Mas o que é pior? Irmãos, como é sério não ter amor, é seríssimo, mas não ter discernimento é muito grave. Porque a igreja em Éfeso, ela não tinha o amor, mas ela não tinha as coisas profundas de Satanás, não. Já na igreja em Tiatira, tinha amor, mas porque não tinha discernimento, tinha coisas malignas ao extremo. Irmão, as pessoas, dentro do catolicismo, não têm discernimento de nada. Nada. Você fala com elas, você não está percebendo que você está adorando imagem? Eles falam: não, 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 não tem problema nenhum, não, adorar imagem. O que tem a ver? A Bíblia não é contra isso, não. Como que não é contra isso? Não, 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 não. A imagem é como se tivesse uma foto, né? O Natal falou semana passada. É como se tivesse uma foto de uma pessoa, da sua mãe, na carteira, para você lembrar, te ajudar. Que isso, irmão?
Você fala para a pessoa as coisas, ela não percebe as coisas. Entendeu? As coisas acontecendo de forma maligna ali dentro, entendeu? É coisas terríveis acontecendo, é homossexualismo, é assassinato, é coisas terríveis acontecendo, malignas ao extremo, e eles não têm discernimento, não têm discernimento nenhum. É uma coisa, assim, terrível, amados irmãos. Por que é que eles não têm discernimento? É porque eles não se envolvem com a palavra de Deus. Porque eles não abrem o coração. Estou falando de forma geral, há exceções, tá? Eu estou falando de forma geral, as pessoas não se envolvem com a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus que nos dá discernimento. Se nós não. Eu venho falando isso para os irmãos várias vezes, irmãos e irmãs. E eu vou dizer isso de novo para os irmãos. Quando o Senhor nos mostra algo de errado e nós, de propósito, fechamos os olhos, sabe o que vai acontecer? Isso vai virar um véu profundo e espesso nos nossos olhos. E aí, a nossa degradação vai cair numa situação lastimável. Porque o Senhor ele nos mostrou, mas nós decidimos fechar os olhos. Quando o Senhor nos mostra algo e nós não obedecemos o falar do Senhor, o Senhor nos mostrou, irmãos, isso torna-se um véu gravíssimo e espesso. Ou seja, até o pouco que nós tínhamos de discernimento nos é tirado. O senhor falou isso, né? Se o coração se endurecer, até o que você tem vai ser roubado de você. Se o coração se endurece, até um pouquinho da palavra que você tinha, o senhor tira o resto. De que tal maneira, irmãos, que você começa a tolerar as coisas erradas, as heresias. Tolera. A Igreja Católica instituiu algo terrível, que é intermediário entre Deus e os homens. Ela colocou que Maria é intermediária de Deus e dos homens, colocou que o santo é intermediário de Deus e dos homens, colocou que o padre é o intermediário de Deus e dos homens, que o Papa é a boca do Senhor nessa terra. O que ele falou acabou, morreu. Isso chama-se heresia. E incrível que pareça, dentro da igreja protestante está acontecendo essas coisas negativas também. E o Senhor mostra para os seus filhos, puf, fecha os olhos. Aí perde o discernimento, amados irmãos, vira um véu dessa grossura nos olhos, de tal maneira que você não volta atrás mais. O Senhor dá tempo de arrepender, mas não consegue mais. Aqui, ó, versículo 20, 21. Dele tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Irmãos, isso é sério. Essa é uma lição que nós precisamos aprender, amados irmãos. Não percamos o discernimento. Não tolere. Não aceite. Tenho, versículo 20, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel. Não aceite esse tipo de ensinamento, amados irmãos. Não podemos aceitar. Se você for para a igreja católica, eles ensinam essas coisas. Intermediários. Dentro da igreja católica, não sei se vocês sabem, você não precisa. Se tiver algum pecado, você quer ser perdoado do seu pecado, você não pode ir até o Senhor e falar: Senhor, me perdoa meus pecados. Não pode. Chegou um nível tão grosseiro na situação, se você quiser realmente perdoar seus pecados, você tem que ir até um padre e confessar. Porque o padre é o intermediário entre você e Deus. Se você não confessar para o padre, e o padre falar assim: agora tudo bem, você cometeu, vai lá, reza 50 Ave Maria, 255 Pai Nosso, aí você está perdoado. Irmão, se você não fizer isso, você não é perdoado, não. Como é que pode, irmão, botar um intermediário entre Deus e os homens, que não o Senhor Jesus? A Igreja Católica tirou totalmente o sacerdócio universal dos crentes. O que é sacerdócio universal? Que cada crente é um sacerdote ante Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Falamos muito isso na Igreja em Pérgamo, né? Do ensinamento de Balaão, dos Nicolaítas.
Eu nem vou repetir isso. Mas a Bíblia nos ensina, irmão, que cada crente tem o direito de ir até o Senhor, que o véu foi rasgado, não há intermediário entre Deus e os homens, a não ser o Senhor Jesus. Ninguém pode assumir a posição do Senhor na sua vida, irmão. Ninguém. Ninguém pode. Nós buscamos Deus, nosso acesso é direto ao Pai por meio de Jesus, por meio do Senhor Jesus. É sério essas coisas, irmãos. Por isso que Paulo fala, olha aqui, ó. Quer ver? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 3. Paulo fala assim, ó, sobre os judeus. Como judeus, o Senhor mostrou. Irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus, né? O Senhor mostrou para os judeus tantas vezes. Mostrou, o Senhor veio para os judeus, a salvação veio para eles, mas eles não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir, já que não quiseram ouvir, não quiseram arrepender, vira um véu. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Quer ver? Ah, versículo 12, fala, 1 Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem à terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. O que é sentidos? Que Paulo está falando? São os 4 órgãos do sentido. Quais são os sentidos dos nossos seres humanos? São os órgãos do sentido. É a visão, é o ouvido, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Como os judeus, eles não se arrependeram, eles não obedeceram à palavra do Senhor, aí Paulo fala aqui que os sentidos deles se embotaram, ficaram turvos. Mas como esse sentido, irmão? É físico? Claro, Paulo está falando de sentido físico, ele está comparando os sentidos espirituais com os sentidos físicos. Por exemplo, a visão espiritual, eles não conseguiam ver as coisas de Deus mais. A audição espiritual, eles não conseguiam mais ouvir o Senhor. O olfato espiritual sentir o cheiro da vida, o cheiro da morte, porque quando vivemos no Espírito, irmão, nós sabemos até sentir o cheiro. Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo naqueles que são salvos. Nós somos o cheiro de morte para aqueles que se perdem. Há um cheiro da vida. O paladar quer comer as coisas de Deus e ter prazer em desfrutar do Senhor. Ter prazer. Por que, irmão? Que eu, mesmo estando doente, eu estou aqui com vocês hoje. Porque desfrutar a palavra de Deus, isso não é mérito nenhum, nem meu, nem nenhum de vocês. É porque a palavra de Deus é muito gostosa, é maravilhosa. Alimentar do Senhor é delicioso, não é? É bom demais, nos fortalece. O paladar espiritual é maravilhoso. O tato espiritual, tocar no Senhor, tocar nas coisas espirituais, parece estar pegando, quase pegando no Senhor, como João fala. Essas coisas espirituais, quando nós vamos deixando de obedecer o Senhor, nós vamos perdendo isso, irmão. Vai ficando embotando, porque toleramos as coisas erradas. Aí continua. Depois, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, vira um véu. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Tá vendo? Em Cristo, quando você volta para o Senhor, é removido. Mas enquanto você não voltar para o Senhor, o véu fica. Não é? É, Aí fala assim, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. O véu não é um véu fito, é sobre o coração. Tem um véu no coração. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado, mas precisa se converter, se arrepender. Se nós não obedecemos ao Senhor, não arrependemos, irmão, o véu fica. O Senhor falou isso lá em Mateus capítulo 13. Vamos ver lá? Mateus 13. Ele falou assim, ó, quer ver? Versículo 14, versículo 13. Versículo 10, Mateus 13, 10. O Senhor começou a falar a parábola do semeador, aí eu disse falar assim, então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu, porque vós outros discípulos, que me amam, que estão dispostos a me obedecer, a ter discernimento espiritual, a me ouvir, né? É dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles são aqueles que não estão dispostos a ouvir, né? A obedecer. Mas aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, discernimento espiritual, estou falando, né? Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Foi o que aconteceu na igreja em Tiatira, a igreja católica. Não obedeceram ao Senhor, só foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando.
e virou um véu ao ponto de eles não terem discernimento mínimo. Por isso, versículo 13, eles falam por parábolas, porque vendo, não vem. Tá vendo como é que a visão ficou embotada? O órgão espiritual, o sentido espiritual da visão, não consegue mais ver. Olha, mas não vem. Você fala por irmão, irmão, você não está percebendo. Não, não estou vendo. Irmão, por favor, você não está percebendo, não. Chega para a igreja católica, alguém lá, até alguém que realmente é salvo ali, você não está percebendo que tem coisa maligna na igreja católica? Não, não consigo ver, não. É de Deus. E ouvindo, não ouvem. Olha o órgão de ouvir. Não ouvem, não entendem. Não há entendimento espiritual. Por que alguns irmãos têm tanto entendimento espiritual na palavra de Deus e conseguem ver tantas coisas profundas da palavra de Deus? Porque seu coração é um coração de obediência e de amor. E porque outros não conseguem entender, não conseguem ver, não conseguem ouvir o Senhor, tem dificuldade de ver o Senhor. Por quê? Porque quando o Senhor falou, não ouviram. Quando o Senhor mostrou, não quiseram ver. Então, até o que tinha, que era pouco, o Senhor arrancou fora. Puf, tirou fora. Irmãos, isso é sério, irmãos. Eu tenho ressaltado isso com os amados irmãos, a seriedade dessas coisas, amados preciosos irmãos. Veja como a igreja católica tem muito para nos ensinar. Aí, versículo 14, de sorte que neles, a pessoa deles, se cumpre a profecia de Isaías. 2 pontos. Que profecia é essa? Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração, por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Fechou os olhos para não ver o que estava de errado. Para não ver as heresias. Fechou o perfil. Não, não, não quero saber, não. Quero saber, não. Você fala, irmão, você não está percebendo? Não, não vem falar para mim, não. Não quer saber, não. Quer saber, não. Ô, irmão, você não está. Não, não quero saber, não. Eu não quero tocar em morte. Eu não quero tocar em morte. Não quero tocar na morte. Não venha me falar. Eu não quero. Aí fala isso, né? Não toca na morte, não quer tocar na morte, não. A Igreja Católica é a Santa Igreja Católica. O padre é santo ao extremo. Eu aprendi dos meus pais, meus antepassados, tataravô, a ser assim. Eu vou morrer assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Nasci católico, vou morrer católico, eu não quero ver nada. Eles não usam o termo tocar na morte porque eles não conhecem isso, né? Mas na versão que muitos irmãos até usam, nosso bem, não, 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 não quero tocar na morte, não. Não fala para mim, não. Não quero ver, não. Não quero ouvir, não. Não quero saber de nada. Nada. Eu não quero. E ainda usa o versículo na Bíblia de forma errada. Ainda. Eu não quero que a minha simplicidade e pureza seja afastada. Bom, simplicidade e pureza, irmão. A simplicidade e pureza devidas a Cristo é amar o Senhor totalmente. Simplicidade e pureza não é ser enganado pelos homens. Não é. Muito diferente disso. Se nós não tivermos simplicidade e pureza, não são opostas a ter discernimento. Pelo contrário, nós precisamos ter discernimento para ser simples e puros. Muitos irmãos, quando usam esse versículo simplicidade e pureza, usam de forma totalmente errada, irmãos. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Vamos ler lá, 1 Coríntios capítulo 11. Olha como usa errado. E eu fico impressionado como os irmãos tiram os versículos fora de contexto da Bíblia, até mesmo para os irmãos ficarem confusos. E olha lá, olha o que fala aqui, ó. Vamos ler, por que não lê a Bíblia inteira? Vamos ver lá, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura, suportar-me, pois. Aí Paulo fala, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Sim, em relação a Cristo, nós precisamos ser simples e puros, mas em relação a Cristo, toda vez que for aos homens, nós precisamos exercer o discernimento. Opa! Não importa que homem nenhum, pode ser eu falando, pode ser falando, pode ser quem falando, pode ser o Mótico falando, pode ser o Moli, pode ser quem for, irmão. Falou, irmão. Os homens, o discernimento tem que entrar. Você tem que estar discernindo o que eu estou falando. Aí ele fala, ó, porque receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente se a parte de simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo falando assim, olha, você tem que tomar cuidado, senão vocês vão ser enganados. A serpente engana. O que é simplicidade e pureza devidas a Cristo? É o que o Senhor falar conosco
Por mais que nós não entendamos, nós precisamos ser simples e obedientes. Às vezes, se eu falar algo conosco, nós não entendamos, não importa, irmão. O senhor falou, seja simples, obediente e obedeça. Porque quem falou foi o Senhor. Mas quando os homens falam, ainda que falem da parte de Deus, tem que entrar o discernimento, porque às vezes pode não ser, porque às vezes pode não ser o Senhor que está falando. Olha, vamos continuar lendo os versículos. Muitos irmãos param aqui. Muitos irmãos param no versículo 3. Isso que é triste, porque tira fora de contexto, e aí cria pretexto, né? Olha o efeito que Paulo continua. Se na verdade, vindo alguém, olha como é que Paulo ensina os irmãos a ter discernimento. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, este boamente tolerais. Pode fazer o contrário, pode falar assim, ô irmão, peraí, eu vim aqui falar a verdade para você da palavra do Senhor e vocês não querem aceitar. Aí vem outra pessoa que ensina uma pessoa, uma coisa diferente, um evangelho diferente, um espírito diferente, e vocês abraçam. Vocês abraçam assim de boa mente, toleras. Irmãos, o Paulo fala assim no final do versículo 4, o tolerais. Esse é o mesmo que o Senhor repreendeu e que a gente atira. Eu tenho conta de que vocês toleram essa mulher. Irmãos, não podemos tolerar maneira nenhuma quem ensine, seja eu, seja você, seja quem for, ensine qualquer coisa que seja diferente do Evangelho, da palavra de Deus, de capa a capa da Bíblia. O que o Senhor nos ensinou, o que o Senhor pregou, o Espírito que o Senhor nos ensinou, que é o Espírito da vida, que é a economia de Deus, nós nunca podemos aceitar ninguém que venha ensinar diferente disso. E toda vez que qualquer irmão falar qualquer coisa, pode ser eu, pode ser você, qualquer pessoa falar, irmão, nós temos que ter discernimento. Volta para a palavra de Deus, volta para o Espírito, ouça, vê se aquilo realmente bate com o que a pessoa está falando. Se não for, não abater, não aceite. Aí Paulo fala no versículo 5, porque supõe nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos temos feito conhecer isso. Tá vendo, irmãos? O que Paulo está querendo dizer aqui no 2 Coríntios 11 é justamente o oposto do que muitos irmãos estão pregando por aí. Oposto. Ele está falando assim, irmãos, a simplicidade e a pureza não são contra, opostos ao discernimento. Porque tem um irmão, acabei de falar um negócio para mim que eu fiquei impressionado. Ele falou assim, irmão, ó, uma vez, vou dizer algo para vocês aqui. Você vai para qualquer católico, e fala do Senhor para ele, sabe o que ele vai falar? Ainda que você fale a verdade para ele, ainda que você fale, mostre para ele que a salvação não é por obra, como eles creem. A salvação é por fé. Ainda que você mostre na Bíblia, capa a capa, pode chegar um ponto de falar para você assim: se você duvida de mim, faz esse teste com cada um e falar assim: não, eu não quero ouvir isso, não. Eu nasci católico, vou morrer católico. Pronto. Meus pais eram católicos, vou ficar assim. Eles preferem fechar os olhos. Eles preferem não ter discernimento. Mesmo você tendo mostrado a palavra de Deus para ele. Há um dia, um irmão da vida da igreja, eu fui falar com o irmão, eu nem falei nada para o irmão, eu fui falar para o irmão só assim, uma coisinha pequena, falei assim, irmão, qual cuidado está acontecendo? O irmão falou assim, irmão, a resposta, eu não tinha falado nada, o irmão falou assim, irmão, eu não quero afastar a minha simplicidade por ele devido a Cristo, irmão. Eu fui salvo aqui e aqui eu vou ficar até a volta do céu. Eu falei, peraí, irmão. Eu falei, peraí, irmão. Não falei nada para você sair de nada. Eu não falei nada. Eu até guardo essa mensagem aqui, porque é tão absurdo, a mesma coisa que o católico faz. Ele falou assim: não quero ter discernimento de nada, não, eu vou morrer aqui. A minha simplicidade e pureza devido a Cristo. Que é isso, irmão? Simplicidade devido a Cristo é você ouvir a palavra do Senhor e obedecê-la, custe o que custar. Seja simples quando o Senhor falar. Agora, se você decidir fechar os seus olhos para o que o Senhor está falando, para situações, você vai tolerar os que ensinam outro evangelho. Se na verdade, Paulo fala, vindo alguém prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou aceitar espírito diferente que não tens recebido, o evangelho diferente que não tens abraçado, a este boamente tolerais. Tolera ele. Como assim, irmão? Uns percebem, amados irmãos aqui,
que eu não desviei do que a Igreja Católica está falando. O Senhor falou para a Igreja Católica assim no versículo 19, no versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma declara profetiza, não somente ensina, mas seduza. Está ensinando coisa errada, está ensinando heresia, está seduzindo e você e nós toleramos. Por que tolera? Porque não tem discernimento. Quando o Senhor Jesus enviou seus discípulos, 70 discípulos, lá em Mateus, o Senhor falou assim: olha, eu vos envio como ovelhas perante lobos. Sejam simples como a pomba e prudentes como a serpente. Amados irmãos, amadas irmãs, a simplicidade e a prudência caminham juntos. Caminham juntos. Pensa no que o Senhor falou. Falou assim: ó, eu estou enviando vocês como ovelhas perante lobos. Mas está assim: peraí, Senhor. Você podia falar: peraí, Senhor, pera um pouquinho. O Senhor não me ama, não. Porque não é possível o Senhor estar dizendo que me ama. Você está falando que eu sou uma ovelha. E você está falando que você está me enviando por meio de lobo? Ô, Romão, Senhor, você está me enviando para a boca do lobo. Porque tudo que o lobo quer é pegar uma ovelha. Ué, Senhor, você está me enviando para você ser uma presa para o predador? O lobo é a presa, o predador é o lobo. Você está me enviando por meio, para a boca do lobo? O Senhor permite, sim. Mas você falou assim, mas você não falou que nós seríamos comidos pelo lobo. Ele falou assim: se vocês forem simples como a pomba e prudentes como a serpente, vocês não vão ser comidos pelo lobo. Irmãos, amados irmãos, quando nós afastamos as duas coisas, uma da outra, a simplicidade da prudência, nós nos tornamos presa facinho para o predador que é o mundo. Não pense que eu e você somos melhores que os discípulos, não, não somos não. Nós somos, todos os dias nós estamos diante de lobos. Se nós não mantivermos essas duas coisas, simplicidade e prudência, o que é simplicidade? É olhar só para Cristo, a palavra de Deus. Senhor, eu quero a tua palavra, custe o que custar. E que o Senhor falar para mim, Senhor, eu obedecerei. Mesmo que eu não entenda, eu obedeço. Isso é simplicidade. Aí você não pode afastar da prudência. O que é a prudência? Você começa a olhar, opa, peraí, isso aqui você está falando aí, isso que os homens estão falando está estranho. Isso que tal irmão, tal irmã está falando, não está batendo com a palavra de Deus, não. Isso é prudência. Uma serpente, a pomba ela é simples, a pomba, ela só olha para uma única direção. Sabe que as pombas, elas não conseguem ter a visão como nós. Eu tenho a visão binocular, vocês têm a visão binocular. Eu consigo ver com os dois olhos o mesmo objeto. A pomba não, como ela tem um nariz grande aqui, ó, ela só vê com esse olho, esse lado, e esse outro olho e esse lado. Então tem que escolher qual lado ela quer ver. Ela não consegue ver os dois lados ao mesmo tempo. Ela tem que escolher. Ou se ela vê com esse olho, ou ela vê com esse olho de cá. Então, isso quer dizer que ser simples como a pomba é você não consegue olhar para Cristo e outras coisas ao mesmo tempo. Tem que olhar só para o Senhor. Só para a palavra de Deus. Isso é ser simples. Agora, o que é ser prudente? Ser prudente é, quando com uma serpente, é como você perceber que as serpentes são assim, quando elas percebem que os homens estão armando para elas fogem. Elas fogem. Elas percebem até variações no ambiente. Elas são prudentes. Então, eu estou ressaltando porque a Igreja Católica ela não tinha o discernimento. E isso é tão sério que são discernimento. Para a igreja em Éfeso, o Senhor elogiou o discernimento. Para a igreja em Tiatira, o Senhor a condenou porque não tinha discernimento. Lhe pergunto, discernimento é importante ou não? O amor é muito importante também. E o discernimento? É ou não é importante? Quando a igreja em Tiatira, a igreja católica, perdeu o discernimento, foi para o auge das coisas malignas. Auge. Então vamos entrar aqui alguns pontos aqui no versículo 20. E aí eu vou terminar daqui a pouquinho. Então fala assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma declara profetiza. Esse ponto é muito importante. Ela a si mesma se declara profetiza. Ela não era profeta. Ela não era profetisa, ela se declarou. E ela mesmo não sendo, ela se declarando o que ela não era, a igreja católica aceitou. A Tiatira aceitou. A igreja aceitou isso. E aí, na igreja em Éfeso, também tinha aqueles que a si mesmos se chamavam e não eram. A igreja em Éfeso fala assim, ó, no versículo 2.
que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, na igreja em Éfeso, havia os que se chamavam a si mesmos de algo que eles não eram. E a igreja, como a igreja tinha discernimento, eles falavam assim: não, 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 não. Mentirosos, vocês não está falando isso aí, não. A igreja em Tiatira tolerou que Jezabel se chamasse de algo que ela não era. Então, a primeira lição que nós aprendemos, amados irmãos, já aprendemos a questão do discernimento, falei aqui muito para vocês a importância do discernimento, e olha que falei só superficialmente, tá, irmão, sobre o discernimento, tá? Porque não era o ênfase da nossa mensagem de hoje. Mas a questão aqui, na segunda lição que nós aprendemos é, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado em nunca chamarmos nós de qualquer coisa. O problema é quando são aqueles que a si mesmos se chamam de alguma coisa. Na igreja em Éfeso, tinha aqueles que a si mesmos se chamavam apóstolos. E eles não eram apóstolos. Na igreja em Tiatira, havia aqueles que a si mesmos havia a Jezabel que a si mesma chamava profetisa, não era. Na igreja em Esmirna, por exemplo, havia aqueles que a si mesmos se chamavam judeus e não são. Olha o versículo 9, ó. Apocalipse 2:9. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. É a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são. E quando você vai lá na igreja em Filadélfia, tem de novo judeus que a si mesmo se chamaram judeus e não são. Quer ver? Ó? Vamos ver? Olha aqui no versículo 9. Apocalipse 3:9. Capítulo 3, versículo 9. E eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Veja, irmão, como é sério nós nos chamarmos de alguma coisa. Irmãos, um servo de Deus nunca deveria chamar a si mesmo de nada. Uma vez um irmão muito espiritual, ele orou diante do Senhor e falou: Senhor, e agora? O que é que nós somos? Nós somos a igreja em Filadélfia? Nós somos a igreja em Laodiceia? O que é que nós somos? Aí você falou para ele assim: não se preocupe com o que você é. Se você é Filadélfia, se é Laodiceia, esqueça isso. Se preocupe em viver de tal maneira que um dia Senhor, vou te chamar de Filadélfia. Porque todos aqueles que a si mesmo declararam ser alguma coisa, nunca, de fato, eles não eram. Esqueça nomenclaturas. Esqueça que nós somos ou deixamos de ser. Mas busque ter uma realidade da minha vida. O Senhor falou para ele. Busque me obedecer de todo o seu coração. E deixe que eu vou te chamar um dia, de fato, o que você é. É isso que eu falo para que a gente atira, quer ver? É a mesma coisa, quer ver? Isso o Senhor falou, isso o Senhor falou para esse irmão que é muito espiritual. Mas agora eu vou te mostrar, amado irmão e amada irmã, que a gente atira o mesmo princípio. Eu falo para que a gente atira também. Quer ver, ó? Aqui tem. O que que nós temos na igreja de atira? Nós temos uma mulher que está se chamando de profetisa, não é? E aí, quando chega no versículo 23, olha o que o Senhor fala aqui, ó. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda. Eu que estou falando, eu que sondo a mente e os corações, e vos darei a cada um conforme as vossas obras. Eu é que vou chamar você do que você é. É como se o Senhor estivesse falando assim: eu, o Senhor, é que sonda os corações e as mentes. Deixe que eu vou chamar você um dia de acordo com as suas obras. Se você realmente é um profeta, um dia eu vou dizer para você: bem-aventurado profeta. Se você realmente é a igreja de Filadélfia, um dia eu vou te chamar de igreja de Filadélfia. Mas se você é a igreja em Laodiceia, eu vou te chamar um dia de igreja de Laodiceia. E se você vive, mesmo você não vivendo na igreja, nós não estamos na igreja católica, mas se você vive como, no princípio da igreja em Tiatira, eu vou te chamar um dia de igreja em Tiatira. O Senhor vai nos retribuir conforme que nós somos. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer aqui, preciosos irmãos,
é que nós devemos nunca chamar nós de qualquer coisa. Toda vez que você pega um irmão ou irmã chamando a si próprio alguma coisa, falando de si próprio, ele está no princípio de Jezabel. Ele está no princípio dos apóstolos mentirosos da igreja em Éfeso. Ele está no princípio dos judeus mentirosos, que assim mesmo chamavam judeus da igreja de Esmirna e não eram. Ele está no princípio dos judeus mentirosos, chamavam-se judeus da igreja de Filadélfia e não eram. Nunca se declara o que você é. Deixe que os outros falem de nós. Que o Senhor fale de nós um dia. Busquemos viver aprovado diante do Senhor. Ah, Deus tem o seu enviado. Deus... O que é isso, irmão? Você sabia que Moisés nunca defendeu sua autoridade? Nunca. Quando o irmão começa a se defender, se autodefender a sua autoridade, não, Deus me escolheu, Deus me enviou, Deus me... Irmão, está errado. Ele já está num princípio totalmente fora da palavra de Deus. Ele já está a quilômetros de distância que o Senhor nos ensinou. A Bíblia fala que quando a autoridade de Moisés foi questionada, Moisés ficou em silêncio. Moisés foi o mais manso de toda a terra. Moisés falou assim: o Senhor vai defender a autoridade que ele quiser. Quem defendeu a autoridade de Moisés foi o Senhor, não o próprio Moisés. Moisés nunca se defendia. O Senhor Jesus nunca testificou de si próprio. Vamos ver. Deixa aqui em Apocalipse 2. Vamos para João. João capítulo 5. Olha o que o senhor falou. Quer ver? Ó, versículo 31. Fala assim, João 5:31. Aqui é o Senhor falando, se eu testifico a meu respeito, se eu testificar, não, versículo 31. Se eu testificar a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. O Senhor Jesus poderia testificar de si próprio? Poderia? Poderia. Se ele fizesse isso, ele era verdadeiro? Era, mas ele não fazia isso. No entanto, o Senhor poderia fazer, mas ele não fazia. Porque ele deixava que o Pai e as obras que ele fazia. Aqui nesse capítulo, irmãos se recordam, irmãos que estão reunindo conosco aqui, nossas reuniões, né? Parte do pão, irmãos se recordam quando nós chegamos no capítulo 5, nós explicamos muito para os irmãos, irmãos se recordam disso? E aqui no capítulo 5 mostra que havia 4 testemunhos testemunhando que o Senhor Jesus era verdadeiro. João Batista testemunhava do Senhor, as obras do Senhor testemunhavam quem ele era, o Pai testemunhava dele, as Escrituras testemunhavam dele. Você lembra disso? Mas o Senhor não testificava dele. Quem testifica, aqui no capítulo 5, o Senhor fala que quem testifica dele, sobre o Senhor Jesus, não é ele próprio. São João Batista, ou outra pessoa, as obras que o professor fazia, o próprio Pai e as Escrituras. Isso quer dizer que, para você ver se é algo verdadeiro, tem que bater essas 4 coisas. Isso é ter discernimento espiritual. Se você quer ver se algo é de Deus, primeiro verifica se alguém está testificando de você, não você próprio. Segundo, se as obras que você está fazendo, não é você que está falando, são as suas obras que testificam que você é. Se alguém, se alguém testifica de si próprio, já mostra que ele não é de Deus, né, que está fazendo. As obras dele já estão condenando ele, porque não. Ué, como é que você testifica de si próprio? Terceiro, o próprio Pai testifica. E quarto, a palavra de Deus tem que testificar, a Escritura tem que testificar. Testificar, a Escritura tem que provar que aquilo que eu estou falando é verdadeiro. Se eu estou realmente no caminho do Senhor, outros falarão de mim. Eu não próprio de mim, nunca. A obra que nós temos feito, falam por nós, não nós próprios. Nunca me defendo, nunca. Terceiro, o Pai vai defender, eu não, eu nunca. O próprio filho não se defendia, o pai defendia ele. E quarto, a palavra de Deus tem que comprovar o que eu estou falando. A palavra de Deus tem que realmente comprovar plenamente em toda a Bíblia, escrito ponta a ponta, se é verdadeiro o que eu estou fazendo. Se faltar um desses 4 pontos aqui, está totalmente fora. Por isso, irmãos, nunca falemos de nós próprios ou nos defendendo. Eu não estou falando de mim aqui, não. Eu estou falando que todo servo de Deus deveria ser.
Eu não sei se eu sou verdadeiro. Essas 4 coisas tem que provar se eu sou ou não sou. Se você é ou não é. É o que o Senhor falou dele próprio. Nós não somos superiores ao Senhor, nós seguimos o Senhor. Se é assim com o Senhor, também é assim conosco. Nós somos seus servos. Olha o que fala aqui. Vamos ler aqui, ó. Vamos provar para os irmãos aqui, ó. Versículo 31. Se eu testificar a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Se o irmão fala dele próprio, eu sou aquele que Deus enviou, eu sou o seu servo, eu sou a boca de Deus. Bom, o que é isso? Segundo, aí fala, 32, aí o senhor continua. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Outro fala de você. E não é uma questão de elogio, não, tá, irmão? Não é isso. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. João testemunhou que o Senhor é da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Ainda que João falasse verdadeiramente sobre o Senhor Jesus, eu não aceitava o testemunho de João. Tá vendo? Ainda que houvesse alguém fale de você, ou chegue até o ponto de te elogiar, não aceite isso. Continua. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. O Senhor está falando isso para que a gente não caia em erro de perdição. Ele era a lâmpada que ardia, alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas, aí, ó, então o primeiro testemunho sobre o Senhor era João que fez. Segundo, mas eu tenho o maior testemunho que o de João. Qual é o maior testemunho que ele tinha? Não era o de João, era o próprio Deus. Se os homens falam de mim, é uma coisa, mas se Deus fala de mim, é outra. Eu prefiro que Deus fale de mim que os homens falem de mim. Qual é o maior testemunho que o senhor tinha do que de João? Era do Pai. Quer ver, ó? Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito que o Pai me enviou. Segundo testemunho, quem testemunhava o Senhor é verdadeiro ou não? Eram as obras que ele fazia. Que não eram ele, eram as obras do Pai através dele. Então, o primeiro testemunho do Senhor era de João. O segundo testemunho era as obras. Continua. 37. O Pai que me enviou, esse mesmo tem dado testemunho de mim. Terceira pessoa que testemunhava pelo Senhor era o Pai. O Pai que dava testemunho de Cristo. O Pai. Olha a palavra testemunho aqui toda hora. O Pai. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não creis naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Quarto testemunho era a palavra de Deus. As Escrituras testemunhavam do Senhor. O Senhor tinha um testemunho quádruplo. Era João, os homens. As obras que o Senhor fazia, que não era dele, era a obra do Pai. O próprio Pai e as Escrituras. Irmãos, mas nunca o Senhor falava de si próprio. Quando o Senhor foi preso por Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos falou assim: És tu o rei dos judeus? Ele falou assim: Tu o dizes. Eu não falo nada. Você que está falando. Se eu sou rei dos judeus, não. Eu não falo nada. Então falou assim: Meu reino não é deste mundo. Irmãos, nunca pensemos nada sobre nós. Não importa o que nós somos. Isso não tem importância. Nós somos apóstolos, somos profetas, somos judeus, verdadeiros. Não importa nada disso. Quem tem que testemunhar de nós é o Senhor. É os outros, ainda assim não podemos aceitar o testemunho dos outros. É as obras que o Senhor faz em nós, através de nós, as obras do Pai. É o próprio Pai. E as Escrituras têm que testificar. Tem que bater essas 4 coisas. Senão nós seremos enganados. E aí vem, olha o que Paulo fala, Romanos capítulo 10. Olha lá. O que Paulo fala, Romanos capítulo 10. Aliás, perdão, Romanos 12. Romanos 12, versículo 3. Paulo fala assim: Porque pela graça que me foi dada, diga cada um dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmão, não precisamos pensar nada de nós. Povo em nada. Sigamos o Senhor e amemos Ele, tá bom? Eu só quis tocar um pouco nesse ponto, porque, voltando para Apocalipse 2, 20, porque Jezabel a si mesma se declara profetiza e ela não é. E, e a Igreja Católica tolerou isso. Não somente ensina, mas ele seduz o meu cérebro a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Amados irmãos, a coisa é tão grave aqui
Eu vou só comentar algo aqui, eu vou ter que parar e aí não vou deixar falar sobre Jezabel semana que vem. Aí nós vamos entrar em Jezabel profundamente mesmo com os irmãos. Nós vamos lá para Jezabel do Velho Testamento, vamos entender quem ela era, o que ela fez, para que nós entendam o que tem a ver com a Igreja Católica de Jezabel. Nós vamos entender como as coisas são perfeitamente combinando, tá? Mas eu queria só ressaltar um ponto aqui. Nós fizemos a comparação até agora aqui, por exemplo, da igreja em Tiatira com a igreja em Éfeso. E nós vimos que a igreja em Éfeso tinha algo que a igreja de Tiatira não tinha, que era discernimento. As outras coisas eram comuns, as obras, o labor, né? A perseverança, o serviço, que é o labor, né? E, e a fé, tudo isso eles tinham em comum. Mas tinham coisas que eram diferentes entre as duas igrejas, que a igreja em Tiatira tinha o amor, a igreja em Éfeso não. A igreja em Éfeso tinha discernimento, a igreja em Tiatira não. Agora vamos fazer uma comparação da igreja em Tiatira com a igreja em Pérgamo. Vocês vão ver uma coisa interessante. Aqui, quando fala de Jezabel, na igreja em Tiatira, presta bem atenção, irmãos, leia com calma comigo. Quando fala aqui em Tiatira, na igreja, em Apocalipse 2:20, sobre Jezabel, fala assim: tenho, porém, vamos ler devagarzinho, ó. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz meus servos a praticar a prostituição. O que que ela faz? Ela ensina a praticar prostituição. Olha a ordem. Praticar prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, o que que ela fazia? Ela ensinava os servos do Senhor. Ela começou com o ensinamento dela. Ela ensinava e no seu ensinamento ela seduzia, ela enfeitiçava, ela criava uma sedução. Irmão, isso é grave, é o véu, sabe? Através do ensino, ela seduzia os servos do Senhor de tal maneira que eles chegaram ao ponto de fazer duas coisas. O que que é? Praticar prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Agora, vamos comparar com a igreja em Pérgamo, com o que Balaão fez. Vê se nota a diferença. Vamos lá, ó. Vamos para o versículo 14, de Apocalipse 2:14. Ó. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina, o ensinamento de Balaão. Balaão também ensinava, igual Jezabel. O qual ensinava, Jezabel ensinava, Balaão também ensinava, o qual ensinava a Balaque a amar cilado diante dos filhos de Israel para, presta atenção, comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Aí você fala assim, ó, irmão Gustavo, igualzinho que Jezabel fazia. Sim e não. Igualzinho, sim, mas com a diferença. Não sei se vocês perceberam qual a diferença. A diferença está na ordem. Quer ver? Ó, presta atenção, ó. 14 fala assim: Balaão ensinava. Aí ensinava o quê? A comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Então, o ensino de Balaão era coma as coisas que Satanás te oferece e depois se prostitua. O ensino dele era comer. Tudo começava com comer. Depois terminava com a prostituição. Já Jezabel inverteu. Ó, Jezabel fala assim, no versículo 20. Ela que tolerasse essa mulher, Jezabel, que assim que ela profetiza, não somente ensina, igual Balaão ensinava, mas ainda seduza, envolveu a sedução, os meus servos não é comer primeiro, é a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então, Balaão é coma, depois prostitui. Jezabel, ao contrário, prostitua, depois coma. Essa é a diferença, é a ordem. E tem importância? Tem. Sabe por quê? Porque Balaão era um estágio ainda que a igreja estava se degradando ainda. A igreja em Pérgamo, onde está o ensinamento de Balaão, estava se degradando, mas não tinha chegado ao fundo do poço. Então, Balaão começou primeiro levando o ensinamento dentro da igreja de Pérgamo começa comendo as coisas do mundo, depois você vai se prostituir com o mundo. Mas quando chegou em Tiatira, a igreja chegou no fundo do poço, tão absurdamente no fundo do poço, que agora nem precisava comer mais primeiro, já prostitui de cara logo. A igreja de Tiatira é tão terrível, que ela não esconde mais, ela não quer mais agora que você. Ela não precisa mais primeiro fazer você comer, não, porque já está seduzindo já. O ensinamento é tão sedutor, Balaão,
O ensinamento de Balaão não era tão sedutor assim, mas chegou Jezabel, era tão sedutor, tão forte, tão degradado, tão maligno o ensinamento dela, de Jezabel, tão terrível, o ensinamento de Jezabel, que agora você nem precisa comer mais, você já vai de cara se prostitui. Depois você come. A prostituição virou negócio descarado. Trair o Senhor com Satanás e as coisas do mundo agora é algo mais que normal. Lá em Balaão ainda é, vamos comer primeiro, depois vai comendo, acaba caindo nessa. Não, agora a gente atira. Não, é normal se prostituir já. Faz parte, é totalmente normal. Depois a gente vai comer. Não se percebe, irmãos? O que que isso quer dizer? Quer dizer que na igreja a gente atira, piorou ao extremo máximo as coisas. Em Balaão era comer para se prostituir, sabe? A degradação ainda era mais lenta. Chegou o ponto de atira que já inverteu tudo. Agora o negócio está totalmente de cabeça para baixo. Então, amados irmãos, eu vou parar por aqui. E aí nós vamos entrar realmente em Jezabel, assim, profundamente, a partir dessa mensagem que vem. E irmãos, vamos explicar para os irmãos muitos princípios interessantíssimos, irmãos. Irmãos vão perceber coisas muito preciosas para nós. E eu espero que os irmãos orem por mim, porque são coisas que nós vamos estar tocando nas coisas, é, os pilares de Satanás, tá bom? Jesus é o Senhor. Espero que o Senhor tenha falado no seu coração, como falou no meu.